Conosco alguns meses atrás com o Dr. Alex Montoya, e estratégias missionárias é um tema muito interessante para ser abordado. Se outros irmãos que não são forem ir, certamente será um prazer para nós também recebê-los lá. Ok, nós vamos ter um tempo agora de perguntas. Não demos papéis para vocês escreverem. Pedimos que você elabore a sua pergunta de maneira mais objetiva possível. E não determinamos um tempo, mas eu creio que esse próximo vai depender, obviamente, do fluir das perguntas aqui. Então, nós não queremos nos alongar muito, mas também não queremos cortar o privilégio de você fazer alguma. Vai ser oral. Vai ser oral, pode ser oral, sem problema nenhum. Você já tem a primeira, tá certo. Segura aí, já tem a segunda. Ixi, rapaz, já está enchendo de pergunta agora. Tem muita, Vlak. Não, tem duas aqui. Tá certo, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, devido o Pedrinho aqui está gravando tudo direitinho, bem bonitinho, redondinho. Então, nós vamos pedir para os irmãos fazerem no microfone. Eu queria pedir para ser colocado um microfone aqui ao lado. Pode ser também, pode ser repetido, e aí é importante que fique registrado assim, tá bom? Essa programação de hoje agora está sendo transmitida ao vivo pela Rede Globo. Não, não é pela Rede Globo, não é outro negócio aí, não sei o que é não. Mas está sendo transmitida aí, o Pedrinho está transmitindo ao vivo, e depois vocês podem ter o link para... Dr. Vlak, Diego pode chegar. Okay, so we're doing question and answer now. All right, I guess we can take any questions or comments. Então vamos receber as perguntas e comentários. Pastor Demétrio e depois o Isaac. My name. Pleasure to receive you here. My name is Demetrio. Thank you. Glad to be here. Com relação ao sexto ponto apresentado na palestra, a pergunta é qual é a compreensão do Dr. Vlak sobre a relação entre a nova aliança e a igreja. So I'm just saying the question for the recording. So regarding your sixth point, he's asking what is your position on the relationship between the new covenant in Jeremiah 31 and the church in God's plan. Okay. So how so the relationship of the new covenant and the church? Yes. Yeah. Okay. I do believe there is a relationship between the church and the new covenant. Resposta curta e depois uma resposta mais longa. I do believe that the new covenant has been inaugurated today and that there is a partial fulfillment of the new covenant taking place. Eu creio que a nova aliança já foi inaugurada nos dias de hoje e que existe um cumprimento parcial já da nova aliança. So I do believe the church is participating in the spiritual blessings of the new covenant, such as indwelling Holy Spirit and a new heart. Então, eu creio que a igreja participa das bênçãos da nova aliança, as bênçãos espirituais da nova aliança, tais como a habitação permanente do Espírito Santo, novo coração. Now, here's the longer answer. A resposta mais longa é a seguinte. I believe there are certain covenants of promise. Eu creio que existem certas alianças com promessas. The Abrahamic, Davidic, and New Covenants. A aliança abraâmica, davídica e a nova aliança. The purpose of those covenants is to be mediated through Israel to the Gentiles. O propósito dessas alianças é que elas sejam mediadas através de Israel para os gentios. So the Abrahamic, Davidic, and New Covenants are given to Israel, but not just for Israel. Então, a aliança abraâmica, a aliança davídica e a nova aliança, elas são dadas a Israel, mas não apenas
para Israel. Elas não são apenas para Israel. The Abrahamic covenant is the mother covenant of promise. Então, a aliança abraâmica é a aliança mãe dentro das promessas. And the Davidic and New covenants are extensions of the Abrahamic covenant. Então, a nova aliança e a aliança davídica são extensões da aliança abraâmica. Genesis 12:2-3, which is the foundational Abrahamic covenant passage. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, que é o texto fundamental, base da aliança abraâmica. Says that a great nation is going to come from Abraham, Diz que uma grande nação irá surgir a partir de Abraão, and that in you all the families of the earth will be blessed. e que nela todas as famílias da terra serão abençoadas. Later Genesis passages will say all the nations will be blessed. Outras passagens diz que todas as nações, não famílias da terra, serão abençoadas. I believe Isaiah 52 and 53 is a new covenant passage. Eu creio que Isaías capítulos 52 e 53 é um texto relativo à nova aliança. And I can't remember if it's Isaiah 52:12 or 15. 52:15, I think, where it says that the suffering servant will sprinkle many nations. Okay. Startle. Okay. Yeah. O texto que eu estou lembrando aqui é Isaías capítulo 52, versículo 15, que diz que o filho, o Messias irá aspergir muitas nações. Na Bíblia em português, pelo menos a atualizada, tem outra passagem. Irá... Deixa eu ver aqui. I'm just telling the Portuguese text. Sure. Causará admiração a muitas nações. No caso, a tradução que ele usa diz irá aspergir. Existe uma questão textual aqui. Luke 22 says that Jesus was about to establish the new covenant in his blood with his death. Lucas 22 fala que o Messias irá estabelecer a nova aliança com o seu sangue, com a sua morte. So I think his death inaugurates the new covenant. Então eu creio que a morte de Jesus é o que inaugura a nova aliança. And whenever a believing Jew or Gentile believes, they get the spiritual blessings of the new covenant. Então quando um judeu ou um gentio crê em Jesus Cristo, eu acredito que ele recebe as bênçãos da nova aliança, no novo coração. Now, if you read the new covenant passages in the Old Testament, se você lê if you read new covenant passages in the Old Testament, se você lê passagens relativas à nova aliança no Antigo Testamento, like Jeremiah chapters 30 through 33, como Jeremias capítulos 30 até o 33 and others, e outros, there's also physical and national blessings associated with the new covenant. também há bênçãos físicas e nacionais associadas com a nova aliança. And I think those will be fulfilled at the second coming of E eu Christ. creio que essas bênçãos serão cumpridas com a segunda vinda de Jesus. Romans 11:26-27 indicates Israel as a nation will come into the new covenant at the time of the second coming. Romanos capítulo 11, ele indica que Israel como nação irá entrar na nova aliança como uma nação na segunda vinda de Cristo. So in sum, Então, para sumarizar, I believe that the church is experiencing spiritual blessings of the new covenant now. então eu creio que a igreja está experimentando as bênçãos espirituais da nova aliança agora. In the future, Israel will experience all the blessings of the new covenant. E no futuro Israel irá experimentar todas as bênçãos da nova aliança. And I think the millennium is the full fulfillment of the new E covenant. eu creio que o milênio é o cumprimento pleno da nova aliança. Isaac. Bom dia. Hello. A respeito do ponto de que Cristo não está no trono de Davi, como explicar então Atos 2, do 29 ao 31? So about no, because here already it was the point. So regarding the issue of Jesus not being sitting on the Davidic throne, so how would you explain a passage like Acts 2 verses 29, I think? Qual o versículo, Isaac? Atos 2, do 29 ao 31. 29 to 31. Yeah. Acts 2, 29 to 31. Yeah, so the issue is the issue of David's throne in Acts 2, particularly verses 20 and following. Então, a questão do trono de Davi, em Atos capítulo 2, especialmente nesses versículos aqui em diante.
This is a passage that I've done a lot of looking at. Essa é uma passagem que eu já olhei, examinei com bastante cuidado. I have an upcoming book on New Testament use of the Old Testament where I address this passage. Eu tenho um livro que está saindo a respeito do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, onde eu lido especificamente com essa passagem. I'll give you the short version first. Então, eu vou novamente dar a versão curta da resposta primeiro, depois a versão longa. Or now, as I think it may be the long answer first. Agora estou pensando que talvez vai ser a longa primeiro. I think the whole point of Acts 2 is verse 36. Eu creio que o ponto aqui do Atos capítulo 2 é o versículo 36. Therefore, let all the house of Israel know for certain that God has made him, Jesus, both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. So I think the purpose of the Acts 2 speech by Peter is to reveal to the Jews in Jerusalem who Jesus is. Então, eu creio que o propósito aqui desse discurso de Pedro é revelar quem Jesus é. Verses 24 through 28, or I should say verses 24 and following emphasized that David actually predicted the resurrection of Jesus. Os versículos 24 em diante, eu creio que falam que Davi, de fato, previu a ressurreição de Jesus. The resurrection of Jesus is actually a fulfillment of Psalm 16, verses 8 to 10. Que a ressurreição de Jesus, na verdade, é um cumprimento de Salmo 16, versículos 8 a 10. Let's look at verses 29 and following. E os versículos também 29 em diante. Peter says, Pedro diz o seguinte: Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Então ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi ressuscitado, e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. And so because David was a prophet, então, sendo pois Davi, um profeta, and knew that God had sworn to him with an oath to seat one of his descendants on his throne. Então, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Verse 30 does mention the Davidic throne there. O versículo 30 menciona o trono de Davi. That is Psalm 132:11. Que é prometido em Salmo 132:11. So to summarize, então, para resumir aqui, Peter says because David was a prophet and knew that the Messiah had to sit on David's throne. Então, Davi era um profeta, e porque ele sabia que haveria um descendente que sentaria no seu trono. Verse 31, he looked ahead and spoke of the resurrection of the Christ, that he was neither abandoned to Hades nor did his flesh suffer decay. Então, por causa disso, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. So this is what I think is going on. Então, o que eu acho que está acontecendo aqui é o seguinte: because David knew that there had to be one of his descendants sit on David's throne. Então, porque Davi sabia que um descendente seu haveria de sentar no seu trono, he knew that the Messiah could not stay dead. Ele sabia que o Messias não poderia permanecer morto. But that's not a statement Jesus is currently on David's throne. Isso não é uma afirmação de que Jesus está atualmente no trono de Davi. But he is destined to sit on David's throne. Mas que ele está destinado a sentar no trono de Davi. And therefore, verse 32. Então, portanto, o versículo 32. That this Jesus God raised up again, to which we are all witnesses. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Therefore, having been exalted to the right hand of God. Então, exaltado, pois, à destra de Deus. So this Jesus who is destined to sit on David's throne, então, esse Jesus que está destinado a sentar no trono de Davi, has been raised to the right hand of God, foi elevado à destra do Pai, which I mentioned earlier is distinct from David's throne, que eu mencionei anteriormente que é distinto do trono de Davi, which Jesus explicitly makes clear in Revelation 3:21. Que Jesus Cristo diz isso de forma muito explícita em Apocalipse 3:21. And then verse 34, for it was not David who ascended into heaven, but he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ele diz, não, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. So the Jesus who is destined to sit on David's throne, então, o Jesus que é destinado
destinado a sentar no trono de Davi, could not stay dead. não poderia permanecer morto. He has to be resurrected. Ele precisa ser ressuscitado. And he's currently at the right hand of God Ele está atualmente na destra de Deus until he comes to reign. até que ele venha para reinar. And I want to read, I want to take you, I think this is helpful. If you go to Hebrews 10, Então, eu acho que vai ajudar se você for lá em Hebreus capítulo 10. I want to read verses 12 and 13. Hebrews 10, 12 to 13. Eu quero ler Hebreus 10, 12 e 13. The he here refers to Jesus. O ele aqui se refere a Jesus. But he, having offered one sacrifice for sins for all time, sat down at the right hand of God. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. And we're told that he's waiting from that time onward until his enemies be made a footstool for his feet. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus at the right hand of the Father waiting for that reign to begin. Então, Jesus está à destra de Deus, aguardando que esse reino comece. Okay. Good question. Queria saber se a gente pode dizer que o aliancismo tem nas suas origens, é basicamente antissemítico, sabendo que existem aliancistas que não são antissemitas, e como é que a gente lida com isso, tendo representantes da igreja hoje defendendo uma doutrina que pode ter bases antissemíticas em um mundo que está cada vez mais antissemita. E se eu puder fazer uma segunda, eu queria só que ele indicasse quais são os dois ou três livros fundamentais sobre o dispensacionalismo que ele indicaria. So there are basically two questions, one longer, one just a book indication. Would you say that this covenant theology is in its roots anti-Semitic? And I understand that many covenant theologians are not anti-Semitic, but is there anti-Semitism in its roots, and how we should approach that, knowing that there are leaders in the church that are anti-Semitic in that same line. Okay, yeah, that's a good one. Good question. And the second question was, what would be the two fundamental books on dispensationalism that you would recommend? Okay. Yeah. Yeah, so the first question had to deal with the relationship of covenant theology to anti-Semitism. Então, a primeira pergunta que lida com a relacionamento entre teologia da aliança e antissemitismo. I do want to start out by saying a couple things. Eu quero começar deixando claro algumas coisas. There are many covenant theologians who are not anti-Semitic. Existem muitos teólogos aliancistas que não são antissemitas. So there are some who have made statements that have tended toward that way. E há alguns que fizeram algumas declarações que soam antissemitas. But generally, I don't call covenant theologians anti-Semitic. Então, geralmente eu não chamo a teologia aliancista de antissemita. And on the good side, E no lado bom, a lot of the Puritans that held to some covenant thinking were very positive towards Israel. muitos dos puritanos que tinham um pensamento aliancista pensavam bem a respeito da nação de Israel. So my answer is a little bit mixed. Então, a minha resposta é um pouco misturada. Because covenant theology at times does intersect with replacement theology or fulfillment theology, whatever you want to call it. Porque em alguns pontos a teologia aliancista ela se intersecta com a teologia da substituição, a teologia do cumprimento, como você chamava. And I have often said too, not all people who hold a replacement or fulfillment theology are anti-Semitic. E também eu já afirmei anteriormente que nem todos aqueles que sustentam a teologia da substituição são necessariamente antissemitas. But there's no doubt historically, and even before covenant theology, that when people have held to replacement theology, it oftentimes has gone hand in hand with anti-Semitism. Mas não há nenhuma questão, do ponto de vista histórico, de que muitas das pessoas que sustentaram a teologia da substituição também eram pessoas que eram antissemitas. And whenever the church as a whole has adopted replacement theology, it oftentimes has led to anti-Semitic sort of statements and actions. E muitas vezes, onde a igreja adotou a teologia da substituição, isso levou a uma postura antissemita. So I'm usually not too concerned
like if there's a particular theologian who holds to replacement theology, that there's huge implications for replacement theology, Então, or for anti-Semitism. A minha preocupação não é tanto se existe algum teólogo aliancista que é antissemita, mas de que o fato de que muitas vezes essa posição da teologia da substituição geralmente leva a essa conclusão. And we do live in a day where dispensationalism is not as popular as it used to be. Nós vivemos numa época em que o dispensacionalismo não é tão popular quanto costumava ser. And I do think in the church and the world we are seeing a rising anti-Semitism taking place. E eu vejo na igreja e no mundo o antissemitismo crescente, tanto na igreja quanto no mundo. So I do think there can be a relationship. Então a minha resposta seria, eu acho que pode haver uma relação. But we have to be careful that we don't just make blanket statements, statements that just condemn everybody as being Mas anti-Semitic. nós temos que ter cuidado em não dar declarações que sejam generalizações. But I am very concerned about rising anti-Semitism in the world and the church, and I don't think the growing replacement theology is helpful. Mas eu estou preocupado com o antissemitismo crescendo na igreja e no mundo, e eu não creio que a teologia da substituição ajude a parar de que isso se espalhe ainda mais. The two books. The two books. Fundamental. Yeah, on the issue of dispensation. I think Charles Ryrie's dispensation, it used to be called dispensationalism. Today, the updates have been called dispensationalism. I think that's a really good book. Então, o livro do Ryrie, Dispensacionalismo, hoje seria um bom livro. I also think even though it's an older book, 50 years or so, Dwight Pentecost book, Things to Come, is very good. Eu também acho que um livro que não é tão novo, tem uns 50 anos, é o livro do Dwight Pentecost, em inglês é Things to Come, Coisas por Vir, eu acho que não está em português. Now, I do want to recommend one book that I think is very good. Eu quero recomendar um livro que eu acho que é muito bom. But I also want to qualify as I talk about it. Mas também eu quero qualificar à medida que eu recomendo esse livro. I do think Robert Saucy's book, The Case for Progressive Dispensationalism, is very good. Eu acho que o livro do Robert Saucy, The Case for Progressive Dispensationalism, o argumento em favor do dispensacionalismo progressivo também é muito bom. Now, one of the interesting things about him is, at least from my opinion, uma das coisas interessantes a respeito dele, pelo menos na minha opinião, he's between traditional dispensationalism and progressive. Ele está numa posição entre o dispensacionalismo tradicional e o progressivo. So he's not as progressive as some other progressive dispensationalists. Então ele não é tão progressivo quanto outros dispensacionalistas progressivos. And so, but I think he does a good job in that book, and he doesn't believe that there's a Davidic throne reign today. Ele não crê que existe um reino a partir do trono davídico hoje. There's a couple things I disagree with or whatever, but I think that's a good. It's more recent than some of those other books, but I think that's a good book. And I've also written a book on dispensationalism, essential beliefs and common myths that I'd recommend. Então, esse livro do Saucy é um livro mais recente do que os outros que eu citei. Eu também escrevi um livro, Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. Também eu recomendaria. Yours is in Portuguese. Okay, good. And Ryer's too. Okay. Não. Do Pentecoste que está em português é o Manual de Escatologia, não é esse livro Things to Come. Yeah, things to come. Let me try to think. Is it a handbook on eschatology? No. Oh yeah, Paul. Yeah, there's a book by Paul Ben Ware called Understanding the End Times, which is also very, very good. Tem uma espécie de atualização do livro do Pentecoste em inglês, né, do Paul Ben Ware, Understanding the End Times, entendendo os últimos dias. I think this is translated, but Christ's Prophetic Plans by Mayhew and MacArthur. I have a couple chapters. Os planos proféticos de Cristo também, editado por MacArthur e Mayhew também. Eu tenho alguns capítulos naquele livro. Tem uma pergunta ali. Está com o microfone. Bom dia. Próximo ele aqui. Me chamo Wagner e o que eu queria saber do Dr. Michael Vlach é o seguinte. Como lidar, pelo menos aqui no Brasil, a gente está tendo um avanço muito grande da teologia aliancista nas redes sociais, e isso tem impactado muito porque muitos irmãos têm assistido muitos vídeos e às vezes isso tem atrapalhado a compreensão deles na igreja local. E a segunda coisa é até uma questão mais grave dentro dessa mesma questão.
quando essas pessoas se enamoram de vez com essa teologia e deixam de ser dispensacionalista para ser aliancista? O que fazer para tentar mostrar a elas esse equívoco dessa teologia? So it's a more practical question. Covenant theology is growing in popularity in Brazil, especially through social media. And so many people who are from traditionally dispensationalist churches watching those videos on social media have become enamored with that view. So how would approach that? Sometimes it causes problems in the churches. Sure. And once a person changes his view because of social media, how to deal with that in the local church to bring them back from. Yeah, so basically once someone buys that, then they're on social media. How do you go about changing? Yeah. Yeah. Yeah, I think you're right in your evaluation. Eu acho que você está certo na sua avaliação. Dispensationalism is definitely less popular than it used to be. Dispensacionalismo definitivamente é menos popular hoje do que costumava ser. And covenant theology, although it has some strengths, E a teologia da aliança, embora tenha alguns pontos fortes, oftentimes their attitudes and writings and statements about dispensationalism are less than helpful. muitas vezes a atitude deles e na forma como eles escrevem a respeito do dispensacionalismo não ajudam. I might be using some American idioms here, Talvez eu esteja usando aqui algumas expressões idiomáticas americanas. but it's almost like covenant theology is like the cool fraternity or the cool school. The cool, they're the cool kids. Legais, como é que chama? Descolados. São mais os teólogos aliancistas, a teologia aliancista como ela se apresentou é mais descolado do que os dispensacionalistas. And dispensationalists are often viewed as like the less smart. E os dispensacionalistas geralmente são vistos como aqueles caras que não são tão inteligentes. So you can be very popular by rejecting dispensationalism and going more towards covenant theology. That's very popular today. Então, você vai ser definitivamente mais popular se você rejeitar o dispensacionalismo e aceitar a teologia aliancista. I guess what we have to do, Eu creio que o que nós devemos fazer, we have to be more interested in being right than being popular. nós precisamos estar mais interessados em estar certos do que em ser populares. So I tell my students, if you want to be popular in the academic community, don't be a dispensationalist. Então, se você quer ser popular na comunidade acadêmica, não seja dispensacionalista. But if you want to get the Bible storyline right and be accurate with the whole Word of God, Mas se then, você quer acertar no enredo das Escrituras e estar certo em relação ao toda a palavra de Deus, o conselho de then I Deus, think the dispensationalism approach is best. eu creio que a abordagem dispensacionalista é melhor. But to answer your question, Mas para responder a sua pergunta, I think a lot of people, when they have an emotional dislike of dispensationalism, it's hard to turn them around. aqui muitas vezes quando elas têm um desgosto emocional pelo dispensacionalismo, é difícil trazer de volta. I try to distinguish between people who really want answers and are looking versus people who just want to be scornful. Eu tendo a distinguir pessoas que realmente estão buscando por respostas e daquelas pessoas que estão simplesmente zombando do With dispensacionalismo. people who are scornful, I just let them go. Pessoas que são zombeteiras, eu simplesmente nem entro na discussão. But if somebody really wants to talk the issues, then I think that's where we get into specifics. Mas quando alguém de fato quer conhecer as questões, é onde nós devemos entrar nas partes específicas. A lot of times the criticism of dispensationalism are just these very broad, generic straw man arguments. Straw man are not yeah. true arguments that aren't really true. Yeah. Geralmente, o que se coloca em relação ao dispensacionalismo são esses argumentos muito generalizantes, geralmente, como é que chama? Argumentos de espantalho que se utilizam contra o dispensacionalismo, muitas vezes utilizados dessa forma zombeteira que ele está falando. So I think the key is getting into specifics, like look at specific Bible passages and text and explain things and work things through. That's the best way to do it. Então a questão é sempre ser específico, entrar nas passagens bíblicas e analisar quando surgir essa oportunidade. Ask him. I don't know. Ask him if he's. Tem Okay. um aqui. Tem uma fila já.
O Pedro gerencia aí a fila das perguntas aí. Quem é o Pedro? Bom dia, Dr. Vlach. É uma alegria para a gente ter o senhor aqui conosco nessa semana. Thank you. This week. Minha pergunta é: o que mudou depois da criação do Estado de Israel no debate dispensacionalismo e aliancismo? So, what changed in the debate between dispensationalism and covenant theology after the creation of the State of Israel in 1948? So what changed in In the discussion, in the debate. Yeah, okay. How Yeah, does it that's a very good question. So the question has to deal with what changed in the debate between the two camps with Israel being restored as a nation. Então, a questão tem a ver com o que foi que mudou no debate, né, entre os dois campos depois da fundação do Estado de Israel. When Israel became a nation in 1948, that launched a very popular era for dispensationalism. Quando Israel se tornou nação em 1948, isso deu início a uma era muito popular para o dispensacionalismo. Particularly in the United States, dispensationalism had a very good 20th century. Especialmente nos Estados Unidos, o dispensacionalismo teve um século XX muito bom. I think there were even some covenant theologians who have even kind of joked and said maybe the dispensationalists are right. Teve alguns teólogos da aliança que até fizeram piada e disseram talvez de fato os dispensacionalistas estejam certos. It was rumored that even the famous theologian Karl Barth, Teve até um rumor de que o teólogo famoso Karl Barth, who didn't believe there were any real tangible evidences for the existence of God, que não cria nem que existiam evidências tangíveis para a existência de Deus. he even jokingly said maybe, perhaps with Israel becoming a nation, that is one evidence that God exists. Ele disse talvez com Israel se tornando nação, talvez isso seja uma evidência de que Deus existe. So I've heard some covenant theologians say that, acknowledge that was very significant. Então, alguns teólogos realmente reconheceram que isso foi algo realmente significativo. So I think that for the most part of the 20th century, the discussions were fairly friendly. Então, eu creio que dentro do século XX, as discussões passaram a ser mais amigáveis. It does seem to me, though, that in the 1990s and since then, that the debate has become much more sharp and mean. Eu creio que só a partir dos anos 90 em diante foi que a discussão passou a ser mais aguda, né? mais cutucada de um lado para o outro, né? I think the popularity of the Left Behind series really angered a lot of non-dispensationalists. Eu creio que a popularidade da série do filme Deixados para Trás, dos livros, foi que deixou zangados muitos não dispensacionalistas. I do think the rise of preterism, particularly in the 90s and beyond, has led to a sharpness in the criticism of dispensationalism. Eu creio que o avanço também do preterismo nos anos 90 também foi que levou a um acirramento das discussões dos anos 90 em diante. And I do think the rise in popularity of Reformed theology has led to some more negative views of dispensationalism. Eu creio também que o avanço, o crescimento da teologia aliancista também a partir dos anos 90 em diante também levou a críticas ao dispensacionalismo. There's a lot of good things with Reformed theology. Tem muitas coisas boas com a teologia reformada. But oftentimes people who believe in Reformed theology start to trend more towards covenant theology. Muitas pessoas que abraçam a teologia reformada tendem a abraçar também a teologia da aliança. So I think it takes some really, good exegetical thinking to understand that you can be reformed in your doctrine of salvation and still hold to dispensationalism on Israel and the church. Eu creio que existe uma maturidade, um bom pensamento exegético para entender que você pode sustentar teologia reformada e não ser necessariamente um aliancista, que você pode ser um dispensacionalista. But I do think the hostility towards dispensationalism is at a high point right now. Mas eu creio que essa hostilidade em direção ao dispensacionalismo está em um ponto alto nos dias atuais. And it's hard to have constructive discussions with the other side. E é difícil ter discussões construtivas com o outro lado. Bom dia. Queremos dar as boas-vindas
à nossa cidade. E a pergunta é no sentido assim, qual a avaliação que o senhor faz das modificações do dispensacionalismo, né, especialmente o dispensacionalismo clássico, com o revisado e o progressivo, e se, porventura, essa queda na busca do dispensacionalismo também não se deve a essa proximidade maior com o próprio aliancismo a partir do progressivo, e, em especial, aqui no Brasil, a gente sempre observou que uma das bandeiras dentre o movimento pentecostal sempre foi o dispensacionalismo. Mas há um revigoramento dos reformados e, com isso, também o aliancismo tem crescido. Como é essa realidade nos Estados Unidos? Acho que eu pedi o começo da pergunta. A questão da avaliação que ele faz das mudanças. So, what is your analysis of the changes that dispensationalism has suffered over the years with classic, revised, progressive? Like, what's the implication, like negatively, or just what are the negative? changes? Yeah, because he's saying that. Do you think that the rise of progressive dispensationalism that's closer to covenant theology in a certain sense has contributed for dispensationalism becoming less popular? And the other thing is, in Brazil, dispensationalism is often associated with the Pentecostal churches. And with the rise of Reformed theology, that has become less popular. Is it the same thing in the U.S. as well? Okay. Like the progressive dispensationalism being closer to covenant theology led people away from dispensationalism and the association with Pentecostalism. If I forget the second one. Yeah, so maybe say a few words on the development of dispensationalism in history. Então, eu quero dizer algumas palavras aqui sobre o desenvolvimento do dispensacionalismo na história. There's no doubt that dispensationalism has been developing since the early mid 1800s as a system. Não há dúvida de que o dispensacionalismo tem desenvolvido desde a sua formulação como sistema do início dos anos 1800 em diante. I mean, we could say from roughly 1830 to around 1917 that was the era of classical dispensationalism. A gente pode dizer que basicamente dos anos de 1830 até 1917 nós tivemos a era do dispensacionalismo clássico. And then from the Scofield Reference Bible, what is around 1917, through about 1950, you have more of a traditional dispensationalism. Então, com a Bíblia Scofield, que foi lançada e revisada também em torno de 1917, dispensacionalismo tradicional teve a sua era até os anos 1950 por aí. Then I think the 1950s through into the 1990s was a strong era for what we call revised or modified dispensationalism. De 1950 até os anos 1990 foi a era do que a gente chama de dispensacionalismo revisado ou modificado. And then from the mid 1990s until now you have progressive dispensationalism. Então, desde os 1990 até agora nós temos a popularização do dispensacionalismo progressivo. I think dispensationalism today is a mix of modified, revised dispensationalism and progressive dispensationalism. Eu creio que o dispensacionalismo hoje é uma mistura entre dispensacionalismo revisado e dispensacionalismo progressivo. I do think that some of the changes that have been made throughout history have been good. Eu creio que algumas das mudanças que foram feitas ao longo da história foram boas mudanças. I think some of the early dispensationalists separated the church in Israel too much at times. Eu creio que os primeiros dispensacionalistas eles separaram demais a igreja de Israel. Some of the early dispensationalists believed that Israel and the nations were going to live on the earth, but the church was only in heaven forever. Alguns diziam que a igreja Israel e as nações viveriam na terra e que a igreja viveria no céu. And some early dispensationalists didn't think the Sermon on the Mount applied to us today. Alguns diziam que o Sermão do Monte não se aplica para nós nos dias de hoje também. So there have been some good areas of revision. Então, houve algumas boas áreas onde aconteceram boas revisões. More so than covenant theology, I think dispensationalists have been able to make revisions when necessary. Então, certamente mais do que a teologia da aliança, o dispensacionalismo tem sido capaz de fazer mudanças onde elas se veem necessárias. Now there can also be a negative sense to revisions. Também pode haver um sentido negativo para essas revisões. I do think some progressive dispensationalists have gone too far in seeing
today. Eu creio que alguns dispensacionalistas progressivos têm ido longe demais em ver Jesus reinando a partir do trono de Davi hoje, por exemplo. And so I don't think that's been a good development. Eu não acho que esse é um bom desenvolvimento. But I haven't really seen, I know there's been a concern that progressive dispensationalism was going to lead to covenant theology, and I haven't really seen that. Mas havia uma preocupação de que o dispensacionalismo progressivo iria conduzir à teologia da aliança, mas na verdade eu não tenho observado isso acontecer. I remember back in the 1990s, some were predicting that progressive dispensationalists would deny a pre-tribulational rapture of the church. Alguns nos anos 90 diziam que dispensacionalistas progressistas acabariam negando o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. And some predicted this, the progressive dispensationalists would become historic premillennialists or go to covenant theology. Alguns fizeram predições de que o dispensacionalismo progressista se tornaria em pré-milenismo histórico ou mesmo teologia aliancista. And I haven't really seen that. E eu não observei isso acontecer. As a matter of fact, one of the most popular progressive dispensationalists did a very strong defense of the pre-tribulational rapture. Então, um dos dispensacionalistas progressivos mais conhecidos fez uma defesa muito forte do arrebatamento pré-tribulacional. So I've tended to see, all four of those forms of dispensationalism as still being dispensational. Eu ainda vejo todas as formas de dispensacionalismo que existe até hoje como sendo de fato dispensacionalismo. Yeah. Now, don't get me wrong. Não me entenda errado. I do think some of the hermeneutical principles and some of the Davidic throne beliefs of some of the more progressive dispensationalists, I don't think that's a good thing. Eu não creio que algumas das posições hermenêuticas e a questão de Jesus no trono de Davi é algo positivo, algo bom. But it does seem like most progressive dispensationalists have still affirmed there's a future for national Israel. The church began, with Christ and the coming of the Holy Spirit, to indwell. Mas eu creio que os dispensacionalistas, de uma forma geral, eles creem na distinção de Israel e a igreja, creem que a igreja começou depois da primeira vinda de Cristo com a habitação permanente do Espírito Santo, e isso é comum de todos. Okay, now the other issues on the Pentecostal issue. Dispensationalism and Pentecostal. Yeah. Yes, now addressing the issue of dispensationalism and the Pentecostal charismatic. Então, essa questão da associação entre dispensacionalismo e os pentecostais e carismáticos. That's another one of those issues where sometimes Pentecostals can interlap with dispensationalism, but it doesn't necessarily have to be that way. Isso novamente é uma daquelas questões onde pentecostais as crenças pentecostais podem se sobrepor com o dispensacionalismo, mas não tem necessariamente que ser dessa forma. I can give you my own story on that. Eu posso dar a minha própria história a respeito disso. When I was saved out of Roman Catholicism, I was saved into a Pentecostal church. Quando eu fui salvo do catolicismo romano, eu fui salvo numa igreja pentecostal. So for many years, I was believing in a lot of the Pentecostal charismatic theology. Por muitos anos eu cria em muito da teologia carismática. And they also taught dispensational theology. Também eles ensinavam teologia dispensacional. When I stopped being Pentecostal, quando eu deixei de ser pentecostal, I went to a strong cessationist church. Eu fui para uma igreja que era muito fortemente cessacionista. Who also taught dispensational theology. Que também ensinava dispensacionalismo. Which told me that that there's not really a relationship between dispensationalism and Pentecostalism. O que me ensinou que não existe necessariamente uma relação entre o pentecostalismo e dispensacionalismo. So in a sense, they're addressing different issues. Então eles lidam com questões diferentes. The Pentecostal charismatic movement is dealing with the alleged continuation of spiritual gifts. Então, o pentecostalismo, o carismatismo lida com a alegação da continuação dos dons miraculosos. Yeah, and dispensationalism deals with Israel, the church, and future things. E dispensacionalismo lida com a igreja, Israel, coisas futuras. Yeah. The question was if this association has affected the American church? The popularity of the loss of popularity of dispensation. Yeah. Oh, yeah. Mm-hmm. I don't think the connection between some Pentecostals and dispensationalism has led to lack of popularity for dispensationalism. Eu não acho, na verdade, que a associação do pentecostalismo com dispensacionalismo levou a menor popularidade do dispensacionalismo. I think what has hurt dispensationalism in the United States is the perception that it's sensational.
Eu acho que o que levou à queda do dispensacionalismo nos Estados Unidos foi o fato de que geralmente o dispensacionalismo foi associado com sensacionalismo. There's the perception in the United States that dispensationalists are all about rapture charts. Que tem uma percepção nos Estados Unidos de que dispensacionalista, a definição de dispensacionalista é aquele cara que tem aqueles quadros, aquelas ilustrações do arrebatamento. There's the perception that we view the Left Behind series as equal with the Bible. Tem a percepção de que nós vemos o Deixados para Trás como sendo algo no mesmo nível da Bíblia. So I think those are the main issues. Pastor Alan. Hello, Al. So it's pretty easy. Okay. I just want you to tie together for us how this affects your biblical hermeneutic. Okay. Dispensational theology, where it comes in to your biblical hermeneutic, because you're going to have not all of this whole group with us through the week. Yeah. And so if you could make comment to that, that was my desire. Okay. Então, a pergunta era como é que toda essa discussão de dispensacionalismo versus teologia da aliança, como é que isso se conecta com a hermenêutica bíblica? Eu acho que essa é a pergunta do pastor Alan. Foi que eu acho que esse é o ponto-chave aqui para a gente sair daqui. Talvez nem todo mundo vai estar aqui, né? I believe a consistent grammatical, historical hermeneutic applied to all areas of Scripture is what you need to understand the Bible storyline. Eu creio que uma hermenêutica histórico-gramatical consistente, aplicada a todas as áreas das Escrituras, vai levar ao dispensacionalismo. The Reformation was largely a rejection of the Roman Catholic spiritualization hermeneutic. A reforma foi, na verdade, uma rejeição da hermenêutica de espiritualização da Igreja Católica. And those in the Reformation rightly applied a literal hermeneutic to most of Scripture. E aqueles reformadores aplicaram de forma correta uma hermenêutica bíblica a muitas partes das Escrituras. But some in the Reformed covenant community have not been consistent with a grammatical historical hermeneutic when it comes to Israel, the church, and prophetic events. Mas muitos dentro da comunidade aliancista e reformada não têm sido consistentes em aplicar uma hermenêutica histórico-gramatical em todas as partes. Sometimes they adopt more of a spiritualizing hermeneutic when it comes to those areas. Alguns deles adotam uma hermenêutica mais espiritualizadora em certas partes, especialmente profecias, né? So I think the key for us is to be consistent with our hermeneutic to all passages of Scripture, including the Old Testament. Eu creio então que a chave é que nós sejamos consistentes com a nossa abordagem histórico-gramatical em todas as partes da Bíblia, incluindo o Antigo Testamento e as suas And promessas. then one more thing, in realizing that the New Testament is building literally upon the Old Testament, it's not reinterpreting it. E a compreensão de que o Novo Testamento está construindo literalmente em cima do Antigo Testamento, não reinterpretando. Do you have a follow-up on that, Al? Yeah. 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 Just so that translation is good, but it's not complete. There was a fault in the original reformers. They did not go into eschatology. They were moved back, but they did not follow through. So I could comment on that. I guess I would agree with what you said. O pastor Alan corrigiu de que eu não fui claro na hora da tradução de que os reformadores aplicaram uma hermenêutica histórico-gramatical, mas não de forma consistente em todas as áreas da Escritura, especialmente na parte de escatologia. When the Reformation began, eschatology was not the most important issue, and understandably so. Uma questão é que quando a reforma começou,
a escatologia não era uma questão largamente discutida. The main issue of the Reformation was how are you saved in a biblical view of justification. Então, a principal questão da reforma era como é que você é salvo e como é que você vê as escrituras. So the reformers were using a good literal hermeneutic in a lot of areas. Então, os reformadores estavam utilizando uma hermenêutica literal em muitas áreas. But for some, that hermeneutic did not reach the areas of Israel and the church and Old Testament prophecies. Mas para muitos essa hermenêutica não alcançava as áreas de Israel e da igreja e das promessas do Antigo Testamento. And I say some because a lot of the Puritans were actually pretty good on some of those areas. Eu digo alguns porque de fato alguns dos puritanos foram muito bons nessa área também. Sometimes dispensationalists, and I would agree with this, see dispensationalism as taking the literal hermeneutic stemming from the Reformation to eschatology and the church. A gente pode até enxergar os dispensacionalistas como sendo aquelas pessoas que pegam a hermenêutica dos reformadores e estendem ela às partes da escatologia do Antigo Testamento. Welcome. Ok, isso ainda não é exatamente o fim, mas eu queria vislumbrar aqui o nosso tempo para chegar mais perto aqui do final. Eu queria saber quantas pessoas se comprometeram em levantando as suas mãos que tem uma pergunta que tem que ser feita. Ok, então nós vamos. Ok, então nós vamos fazer o seguinte: vamos responder essas 3 perguntas e nós vamos encerrar. A gente gostaria de ficar aqui pela tarde e tudo, mas à noite vamos voltar aqui. Nós vamos responder essas 3 perguntas que aí estão. Só 3. Pode ser. Mas antes de responder essas perguntas, queria chamar o pastor Valbert para falar sobre o minicurso que começa amanhã. Então, pastor Valbert, chega aqui, dá uma palavrinha sobre o minicurso. Enquanto a gente faz assim, para responder essas 3 últimas perguntas e dar uma saída. Amanhã, a partir de amanhã até sexta-feira, o Dr. Vlach vai estar com a gente, especificamente desenvolvendo uma teologia dispensacionalista. Nós vamos estar nos aprofundando mais nos temas. Contudo, diferente de hoje da noite, esse minicurso, a entrada é paga. Então, se você tem interesse de reservar a sua vaga, as vagas são limitadas, você deve ir na secretaria fazer logo a sua inscrição. Okay? Para já estar tudo pronto para amanhã você ter aqui a sua vaga já reservada. Okay? Será um momento muito mais intenso. A turma do mestrado vai estar toda reunida e você, mesmo que não faça parte do mestrado, é convidado a participar conosco desse momento. Okay? Qualquer dúvida, pode me procurar ou procurar a secretária Isabela, que está disposta a dar explicações. Eu disse o preço? Não, mas eu vou dizer. A promoção... Disse não, mas eu vou dizer. A promoção com a blusa é 130, sem a blusa é 100, porque a blusa é 30, claro. Então, na verdade, irmãos, é uma ajuda de custo em relação a isso. É uma semana a gente estudando pela manhã. E é uma taxa de R$100 que você contribui para ajudar com as despesas dessa semana. Pode voltar os 2. Então, somente aquelas 3 perguntas. Depois você escreve, a gente pode tentar ver como isso chega para você, tá certo? Era o Demétrio, o João e... Tem um telespectador aí que mandou um especial, mandou uma pergunta muito boa. Tem. Então é o Demétrio, o João e quem mais? Ok. Antes de vocês 3, porque pela online tem preferência, tem uma aqui de alguém que está fazendo uma pergunta online, a gente vai tentar responder essa online, só uma, tá? Pedrinho, vamos fazer aí. Internet question? A pergunta aqui do pastor Geraldo é um ilustre espectador, né? O pastor Geraldo. Se a aliança da redenção, que era para salvar os eleitos, e foi antes da aliança das obras, não há problema aí. Por que haveria uma necessidade de redenção antes de Adão cair com a aliança das obras, né?
So he's dealing with the question of the covenants, of the covenant theology, the covenant of works. Just a comment, Alan. Yeah, no, the big question for him is there's no problem of the need for covenant of works for salvation. But the problem is that he sees the necessity of salvation, of redemption, with the covenant of works, that Adam has to fulfill a covenant of works. So he's skeptical. Yeah, so yeah, He's skeptical of the covenant of works. he's the person who is asking is a dispensationalist. Okay. And the problem he has with the idea of covenant of works is that the necessity of redemption before the fall, of salvation before the fall. So well, which would be the necessity of working for salvation. Yeah, before the fall. All right, so it seems, so thank you for that question off the internet. All right, are you gonna, did you already say it? Okay. Okay. You can answer. Okay, so we're going to make some comments on the issue of covenant of works. Então, alguns comentários aqui sobre a questão da aliança das obras. Because I think the questioner had some questions about that he wanted me to address. Então, tem algo a respeito disso na pergunta aqui. Okay, so remember the covenant of works is an alleged covenant between God and Adam as the representative of mankind, in which Adam was to obey, merit, work by obeying God's commands unto salvation, or some point where he would not be able to sin anymore and perhaps have some kind of glorification that would take place. Então, lembra que a aliança da obra das obras é uma suposta aliança entre Deus e Adão como representante da humanidade, onde ele tinha que obedecer certas coisas, certas obras, para não seria mais capaz de pecar, uma espécie de glorificação. So it seems like if you hold to a covenant of works, there's idea of two ways of salvation in human history. Então, se você aceita a ideia de aliança de obras, parece que existe uma ideia aí de duas formas de salvação na história da salvação, na história da redenção. For Adam, before the fall, he could work, obey, merit his way unto salvation. Para Adão, antes da queda, ele poderia obedecer, merecer a sua salvação por meio dessa obediência. But after he falls, the only way you can be saved is by grace through faith. Mas depois da queda, a única forma de ser salvo é pela graça mediante a fé. Let me start out by saying that, obviously, most covenant theologians hold to a covenant of works. Deixe-me começar dizendo que a maioria dos teólogos aliancistas sustentam a ideia de uma aliança de obras. But not all covenant theologians hold to a covenant of works. Mas nem todos os teólogos aliancistas sustentam essa posição. I think Anthony Hoekema and I think John Murray did not hold to a covenant of works as a covenant theologian. Yeah. Eu penso que Anthony Hoekema e eu acho que John Murray também não aceitam essa ideia de aliança de obras. On the other side, there are some dispensationalists who believe in a covenant of works idea. Por outro lado, existem alguns dispensacionalistas que creem na ideia de uma aliança de obras. I'm not one of them. Eu não sou um deles. But it does show you that the covenant of works idea isn't the main issue between dispensationalism and covenant theology. Mas isso mostra que essa questão da aliança das obras não é a principal questão entre dispensacionalistas e aliancistas. I personally don't believe in a covenant of works. Eu pessoalmente não creio na aliança das obras. I don't think works salvation has ever been a part of the plan. Eu não creio que salvação por obras sequer foi em algum tempo parte do plano. I think creation was in grace, and whenever man has been in a right relationship with God, it's been through grace. Eu creio que a criação é algo da graça de Deus, e quando quer que um homem tenha um bom relacionamento com Deus, isso é parte da graça de Deus. So I think God's commands, of which there is a command for Adam in Genesis 2:15, not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. Go ahead. Eu creio que os mandamentos de Deus, e tem um mandamento em Gênesis 2:15 de que ele não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. I think God's commands are given there so that those who are in relationship with God can show obedience from the heart through those commands. Eu creio que os mandamentos estão lá para que aqueles que têm um relacionamento com Deus mostrem a sua obediência a Deus a partir desses mandamentos. So I don't think law keeping is unto justification or salvation. Eu não creio que o guardar a lei é algo que vai levar à salvação ou à justificação. I think it's more in regard to sanctification. Isso tem mais a ver com santificação. So, in that sense, I'm not a big fan of the covenant of works Então, idea. eu não sou grande fã da ideia de aliança de I think obras. salvation's always been by grace.
Eu creio que a salvação sempre foi pela graça. And I think with Adam, Eu creio que com Adão, when he sinned, he shattered the relationship that he was in. quando ele peca, ele despedaça o relacionamento no qual ele estava. He did not stop a works salvation process. Ele não para um processo ele não interrompe um processo de salvação pelas obras. So to summarize, Então, para sumarizar aqui, he violated his relationship with God. ele viola o seu relacionamento com Deus. He threw his relationship away. Então ele descartou o seu relacionamento com He didn't Deus. stop a works salvation process. Ele não interrompeu um processo de salvação por obras. Pergunta uma das Muito bem. três. O senhor citou o livro do Charles Wright, Dispensacionalismo Hoje, e ele coloca o sine qua non do dispensacionalismo, e um deles é a hermenêutica. Já foi até comentado aqui. O senhor também citou o Robert Sauss, né, sobre o livro dele sobre dispensacionalismo. E eu queria que o senhor falasse sobre a hermenêutica complementar, por exemplo, de Darrell Bock. So you mentioned Charles Ryrie about one of the sine qua non of dispensationalism, hermeneutics. Yeah. You mentioned in your here the importance of hermeneutics for the debate. Yeah. But you would like you to comment on the complementary hermeneutics of Darrell Bock. Okay. All right. So so the question has to do with dispensationalism and hermeneutics. Então a questão novamente tem relação com a dispensacionalismo e hermenêutica. And I thought Charles Ryrie was correct when he said that consistent literal hermeneutics to all scripture is a key to dispensationalism. Eu creio que Charles Ryrie estava correto quando ele disse que a hermenêutica é uma chave, um sine qua non para o dispensacionalismo. But if I understood the question correctly, it wanted me to comment on the complementary hermeneutic of some progressive dispensations. Se eu entendi a pergunta correta, você quer que eu comente a respeito da hermenêutica complementar do Darrell Bock. My understanding of the complementary, by the way, I don't hold to the complementary hermeneutic. A propósito, eu não sustento uma hermenêutica complementar. But my understanding of the complementary hermeneutic is that when God reveals himself through an author in a passage of scripture, God may do more than what that human author knew, but it won't be less. Mas meu entendimento aqui da hermenêutica complementar é o seguinte: quando Deus revela alguma coisa nas Escrituras, ou promete alguma coisa nas Escrituras, Deus pode fazer mais do que aquilo que foi dito ali, mas Ele não fará menos do que aquilo que foi dito. So the key to the complementary hermeneutic is God may do more than what he promised, but he won't do less. Então a chave é isso, que Deus pode fazer mais do que aquilo que Ele prometeu, mas Ele não vai fazer menos. So in one sense, that is better than the reinterpretation hermeneutic of some covenant Então, theologians. em um certo sentido, isso é melhor do que a hermenêutica de reinterpretação que a gente mencionou aqui, né? One example of the complementary hermeneutic would apply to the Davidic throne issue. Dos exemplos da hermenêutica complementar, ela se aplica à questão do trono davídico. Some progressive dispensationalists would say, hey, when you read about the Davidic throne in the Old Testament, that was an earthly throne. Então, alguns dispensacionalistas progressivos vão dizer, quando você lê isso aqui no Antigo Testamento a respeito do trono de Davi, esse trono que ele está falando é um trono terreno, sim. And it was an earthly throne in Jerusalem. Era um trono terreno em Jerusalém. But some would say, oh, with Acts chapter 2, there's a heavenly dimension of the Davidic throne. Mas eles vão dizer, com Atos capítulo 2, agora existe uma dimensão celestial do trono de Davi. Now, those who hold that wouldn't say that the heavenly throne replaces the earthly throne. Então, aqueles que sustentam isso, eles não vão dizer que esse trono celestial substitui o trono terreno. They would say when Jesus comes again, he'll literally sit on an earthly throne in Jerusalem in the millennium. Eles vão dizer que quando Jesus voltar, ele vai literalmente sentar em um trono terreno em Jerusalém. But they would end up saying there is a heavenly dimension in addition to the earthly dimension. Mas eles vão dizer que existe uma dimensão celestial em adição à dimensão terrena. So that seems to me to be the heart of the complementary hermeneutic, is God may do more, but he won't do less. Então eu creio que esse é o coração da hermenêutica complementar, que Deus irá fazer mais, mas ele não vai fazer menos do que aquilo que ele disse. So that's not a covenant theology hermeneutic. Então não é uma hermenêutica da teologia aliancista. Because remember, covenant theology spiritualizes the Davidic throne. They say it's just a heavenly throne and no longer an earthly throne. Porque a teologia aliancista ele vai espiritualizar o trono de Davi, por exemplo. Agora é um trono celestial e não é mais um trono terreno. Now, I've said
But I want to be clear that I don't hold to the complementary hermeneutic. Eu quero deixar claro de que eu não apoio, eu não sustento uma teologia complementar, I ou don't uma think- hermenêutica complementar. I don't think that example about the Davidic throne works. Eu não acho que esse exemplo que eu citei sobre o trono davídico funciona. And as I've been working on my book, New Testament Use of the Old Testament, Então, à medida que eu estou trabalhando no meu livro sobre o uso do Novo Testamento, o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, I've never come across a case where I thought that hermeneutic helped. eu nunca cheguei numa passagem, num caso onde eu achei que essa hermenêutica ajudasse. At times I see scripture, giving new information about a topic, but I don't see it as like adding new meaning to the original passage. Às vezes eu vejo as escrituras dando novas informações a respeito de uma passagem, mas não um novo significado a respeito de uma passagem. So I don't think the complementary hermeneutic is right, but I don't see it automatically as being dangerous. Então, eu não acho que a hermenêutica complementar é certa, mas eu também não acho que ela é automaticamente perigosa. Um dos argumentos contra o dispensacionalismo é que ela é uma doutrina que é recente, do século XIX. Como é que a gente pode refutar alguém que rejeita o dispensacionalismo, tendo um dos fundamentos esse fato de ser e de fato é uma doutrina recente, o dispensacionalismo do século XIX? One of the rejections of dispensationalism is the fact that they say it's a recent system. So how would you respond to someone who rejects Yeah, really good. because of this? Okay, yeah, so we need to address the charge that dispensationalism must be an error because it's new. Então nós temos que lidar com essa errado porque He goes all the comes along in the 1800s. e a pressuposição normalmente é que a teologia aliancista ela deve ser correta porque ela vai lá para a igreja primitiva. The reality is that all evangelical Protestant systems are a result of the Reformation. A realidade é que a maioria dos sistemas evangélicos doutrinários são um resultado da reforma. That doesn't mean all the beliefs of that system are new. It just means that as a system it's new. Isso não significa que as crenças do sistema são novas, mas o sistema como um todo é algo recente. I mean, the same argument made against dispensationalism could be made by a Catholic against covenant theology. O mesmo argumento que é feito contra o dispensacionalismo poderia ser feito por um católico contra a teologia aliancista. Covenant theology as a system doesn't begin until the late 1500s. Teologia aliancista como sistema ele não começa só começa depois, no final dos anos 1500. So covenant theology begins around 1600 and dispensationalism is a system around 1800. Então o sistema da teologia da aliança é um sistema que tem início em torno dos anos 1600 e o sistema dispensacionalista em torno dos anos 1800. Now the key here is new as a system. Então a chave aqui é novo como sistema. Because there's a lot of beliefs of dispensationalism in the early church. Porque existem muitas crenças do dispensacionalismo que já se veem na igreja primitiva. The belief in a future salvation of ethnic Israel. A crença em uma salvação futura do Israel étnico. Belief in a future personal antichrist. A crença em um anticristo pessoal no futuro. I mean, there's lots of issues that are found in dispensationalism that were in the early church. E outras questões que são encontradas no sistema dispensacionalistas que já se veem na igreja primitiva. So the key here is not just looking at it as a system, but looking at the specific beliefs. Então a chave aqui não é não olhar para o dispensacionalismo como sistema, mas olhar para as crenças específicas do sistema. Premillennialism was the dominant view of the early church, and most covenant theologians don't believe in that. O pré-milenialismo era a visão dominante da igreja primitiva e a maioria dos teólogos aliancistas não creem no pré-milenialismo. Now here's another important point. Outro ponto importante é o seguinte. A lot of critics of dispensationalism think it started with the person of John Nelson Darby. Muitas pessoas acham que o dispensacionalismo começou com a pessoa de John Nelson Darby. And they act like that Darby was this mad scientist in a basement,
making this new system up. Eles agem como se John Darby fosse esse cientista louco aí num porão de uma casa inventando esse sistema. And when in reality, Darby was just part of a trajectory or a pattern of beliefs concerning Israel that had already been going on in a lot of English theology. E o fato é que John Darby foi apenas dentro de uma corrente de pensamentos que cria na restauração de Israel que já vinha se desenrolando antes dele. Ele foi uma parte dentro dessa corrente. There's a book by William Watson that should be read if possible. Tem livro escrito por William Watson que você deveria ler se fosse possível. It's called Dispensationalism Before Darby. Que é chamado dispensacionalismo antes de Darby. And he documents, particularly in the couple centuries before Darby, the heavy belief in a future for national Israel. E ele documenta nos séculos antes de Darby surgir a crença no futuro para Israel nacional. With Puritans and other English theologians. Com os puritanos e alguns outros teólogos britânicos. And he shows that there's actually evidence for the idea of a rapture of the church before the wrath of God. E também mostra que existia uma ideia de um arrebatamento da igreja antes do surgimento da ira de Deus. So the charge of newness sounds like it's a legitimate charge. Então essa acusação de algo recente parece uma acusação legítima. But it totally falls apart upon examination. Mas é algo que não se sustenta depois de um exame minucioso. Última, né? Acabou. Thank you very much. Muito obrigado. Eu acho que foi cancelado uma e é melhor não dar mais chance. Gente, eu queria muito, muito, muito agradecer vocês. Vocês são os remanescentes. Vocês são os dispensacionalistas. Ficaram até o final. Tá certo. Tempo muito bom. Obrigado, irmãos, pela participação. Hoje nós queremos começar às 19 horas. Se vocês puderem encorajar e chegarem um pouquinho mais cedo, vai nos ajudar um pouquinho na organização aqui da nossa conferência. Pretendemos fazer lá na quadra. E vamos orar por essa semana que, assim como Deus começou abençoando hoje de manhã, possa ser uma grande bênção, um grande revigorar do ensino sensato das Escrituras, tanto pela manhã como à noite. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar pelos cachorros também. Senhor, nós agradecemos por esse tempo feliz hoje de manhã. Obrigado pelas explicações, pelas perguntas, pela participação. Abençoa o Dr. Vlach durante toda essa semana, os irmãos que vão traduzir, para que tudo possa convergir para uma explicação clara dos assuntos que vão ser ministrados tanto pela manhã como à noite. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Até mais tarde.